Menor e eu estou aqui atendendo ao convite da minha colega Dulce Nascimento para poder falar com vocês sobre um dos paradigmas que a gente lida cotidianamente, que a gente lida já há bastante tempo, relacionado ao próprio Instituto da Mediação. É um paradigma que ele não se refere exclusivamente à função do advogado, à possibilidade de advogar na mediação, mas é um paradigma que ele persegue a mediação já há bastante tempo, né? Que é a ideia equivocada de que mediação ela é destinada apenas e tão somente para casos de família ou casos de pequeno valor, ou seja, em que o foco ele é muito mais relacional, muito mais nas questões subjetivas do que efetivamente na necessidade objetiva, prática de se resolver um determinado conflito, né? E esse paradigma ele tem afastado muitos profissionais, principalmente advogados, muitos empresários, do Instituto da Mediação. Exatamente pela crença de que mediação é terapia, mediação é lugar para as pessoas discutirem a relação, ficarem discutindo probleminhas pequenos de marido e mulher, briga de vizinho e coisas desse tipo. Então, a proposta dessa minha intervenção, né, nesse novo formato aí de congresso que está sendo proposto pela Dumana, pela Dulce Nascimento, pela sua equipe, é de trazer para vocês um outro olhar sobre essa questão, né? Do perfil de caso, do tipo de situação para se levar para mediação e quebrar esse paradigma efetivamente, né? Ajudar as pessoas a entenderem que mediação não é terapia, mediação não é lugar para ficar discutindo relação, não é para tentar fazer os casais voltarem a se amar, para os vizinhos voltarem a ter uma boa relação. Efetivamente, a mediação, ela nessas situações, ela pode vir a ter esse efeito que a gente diz entre aspas terapêutico, né? Mas não é essa a proposta da mediação e ela não se restringe só a isso, né? Então a ideia é passar para vocês a percepção de que o campo de aplicação do Instituto da Mediação é bem mais amplo do que isso. As possibilidades de uso da mediação vão muito além das questões apenas subjetivas, das questões meramente relacionais, né? E dentro dessa perspectiva, a proposta é trazer para vocês também a visão da mediação para casos de natureza empresarial, para casos de natureza societária, ainda que não se trate de empresas familiares, porque isso é um outro equívoco também que existe, de achar que, se a mediação vai ser utilizada na área empresarial é porque eu estou diante de uma empresa familiar. Então, se não é uma empresa familiar, não há sentido, não faz sentido utilizar a mediação. Outro equívoco, né? Sim, as empresas familiares, elas podem se beneficiar muito do uso da mediação, mas a mediação não se restringe apenas às empresas familiares, né? Então, a ideia da nossa conversa aqui, da minha fala para vocês, na verdade, é trazer essa visão um pouco mais ampla. E em relação a isso, eu vou usar como ponto de partida as próprias colocações da nossa Lei Brasileira de Mediação, a Lei 13.140 de 2015, né? Que ela estabelece de forma muito clara o que pode ser objeto de uma mediação, quando ela diz que qualquer conflito, e aí de uma forma bem mais ampla até do que acontece com o Instituto da Arbitragem, né? Qualquer conflito envolvendo direito patrimonial ou não, envolvendo direitos disponíveis ou indisponíveis, ou seja, praticamente qualquer tipo de conflito ele pode ser levado para mediação. O que tem que se tomar cuidado é simplesmente com o fato de que, se algum tema for tratado na mediação, alguma questão for tratada na mediação e que diga respeito a questões de direito indisponível, o que o legislador coloca é o seguinte: nessa hipótese, então, deverá, após a realização da mediação, com acordo formalizado, que esse acordo formalizado, então, seja levado ao judiciário para que o Ministério Público possa dar o seu parecer, analisando as questões de indisponibilidade de direitos que possam ter sido abordadas ali, e que o juiz, então, possa, na sequência, homologar
esse acordo, convertendo o acordo extrajudicial em uma sentença judicial. Então, a única restrição é em relação a essas questões de direito indisponível. E aí a gente tem a questão do direito indisponível, que é absolutamente indisponível, né? Em relação ao qual você não tem margem nenhuma de negociação. Então, essas questões realmente não tem como levar para mediação, mas são questões muito pontuais, né? E as questões de direito indisponível que você tem liberdade para transacionar. Então, em termos de objeto, do que pode ser levado para mediação, a gente tem aí de forma muito clara que é um universo enorme, é uma gama de possibilidades muito grande daquilo que a gente pode, analisando o caso, pensar na possibilidade de usar a mediação. Ou seja, para praticamente qualquer conflito, você vai ter algo ali, algum elemento, alguma questão envolvida naquele conflito que a mediação vai poder auxiliar, né? Então, sob a perspectiva do objeto, a gente tem essa questão. Sob a perspectiva das partes, também é extremamente amplo. Basta que eu tenha ali pessoas capazes de negociar, pessoas capazes de contratar, pessoas que tenham possibilidade de responder por si próprios, né? De manifestar livremente a sua vontade, né? Porque a autonomia da vontade é um dos princípios básicos da mediação, mas que eu tenha ali sujeitos que tenham condição de se manifestar e de se apresentar de maneira adequada para expor de forma livre e consciente os seus interesses, né? E nesse aspecto, a gente não está restrito só a pessoas naturais, né? A pessoa física que vem aqui e fala pelos seus próprios interesses, as suas questões pessoais, né? Mas as pessoas jurídicas também, as empresas, a própria administração pública, né? São pessoas capazes de contratar, são pessoas jurídicas, fictícias, mas que têm pessoas naturais que podem representá-las e usar fazer uso dessa pessoa natural para que a vontade daquela pessoa jurídica, de uma sociedade empresária, por exemplo, né, ou de um órgão, de um ente da administração pública, né, essa vontade possa ser estabelecida. O cuidado que tem que se tomar é simplesmente de se verificar se aquela pessoa que está ali presente, representando aquela pessoa jurídica, se é alguém que tem poderes para negociar, para transacionar e tomar decisões em relação ao objeto do conflito. Então, o que eu vou tomar de cuidado é simplesmente isso. Quem está ali tem capacidade de tomar decisão? Tem poderes suficientes para tomar decisão e essa decisão ser válida, aquele acordo ser eficaz, né? Então, são esses cuidados. Dito isso, fica muito claro que achar que mediação só serve para casos de família, para casos de pequeno valor, com pouca relevância econômica, é uma grande bobagem, né? É algo que a gente tem que deixar de lado, porque a mediação, ela oferece vantagens e traz uma proposta que permite que o conflito, qualquer que seja ele, seja muito melhor resolvido, uma vez que ela apresenta uma série de vantagens aí que qualquer pessoa física ou jurídica, qualquer ente privado ou público pode se beneficiar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Então, entendido que não há restrição em relação ao objeto, não há restrição em relação ao objeto, por que, então, que eu, enquanto advogado, né, e aí a proposta do Congresso, né, e a proposta da minha fala não é focar nem no mediador exclusivamente e nem nas partes, nas empresas, mas pensar na tomada de decisão do advogado, né? O que deveria ser considerado pelo advogado na hora de tomar essa decisão, né? O que eu, enquanto advogado, recebendo o caso do meu cliente, devo considerar, devo colocar na balança para avaliar a possibilidade ou não de encaminhar aquele caso para mediação, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que avaliar é o seguinte: em que momento fazer essa escolha? Né? Eu vou fazer essa escolha já no momento de elaborar um contrato, no momento em que uma relação jurídica está se estabelecendo, nós vamos formalizar esse interesse de que futuros conflitos sejam levados para mediação? Beleza, é uma opção, né, que você vai avaliar caso a caso, como fazer essa opção, se você já faz ela previamente estabelecendo alguma regra, algum critério
dentro de uma cláusula contratual, de um documento à parte que você vai estabelecer, ou se essa é uma opção que você prefere, para aquele caso específico, aguardar o conflito e, diante da situação em concreto, tomar a decisão estratégica daquilo que vai fazer mais sentido em relação ao tratamento que você quer, que o seu cliente quer em relação àquele conflito. Então, a primeira reflexão é essa, né? Nesse momento, é importante tomar alguns cuidados, que eu não vou entrar muito nisso, porque, se eu salvo engano, existem outros palestrantes que vão tratar desse momento da escolha da mediação. Mas você tem que levar uma série de questões em consideração ali, perfil dos conflitos que podem surgir, perfil do negócio, das partes, para você decidir, vai ser uma mediação institucional, vai deixar para ir para um SEJUS, uma mediação judicial, ou vamos fazer uma mediação ad hoc, escolhendo posteriormente quem vão ser os mediadores. Então você tem uma série de possibilidades aí que devem ser analisadas naquele momento. Mas vamos dizer que eu estou diante do conflito em concreto. A situação se colocou na minha frente, eu estou diante do conflito e eu preciso decidir. Vamos para o contencioso judicial, vamos para um contencioso arbitral, vamos para uma mediação, vamos para uma conciliação, vamos tentar uma negociação direta. O que eu faço? Né? Enquanto advogado, né, que está aí atento a todo esse movimento, é natural que esse dilema, essa dúvida, ela surja. Então é fundamental que, primeira coisa, que o advogado ele conheça bem todos esses métodos, né? E sabendo, sobretudo, que hoje a gente trabalha numa linha, quando a gente está falando de resolução de disputas, que é muito mais ampla do que só focada em um método ou outro. Né? Hoje a gente fala de design de sistemas de disputas, de ODR, de resolução de disputas online, ou seja, você tem uma série de variáveis aí, de possibilidade de mesclar métodos, de tentar um método primeiro, passar para outro, ou criar novos sistemas, mas o mínimo que um advogado hoje tem que saber e tem que estar preparado para lidar é com os métodos básicos. Né? Então hoje um profissional do direito que não sabe as diferenças entre arbitragem e judiciário, entre conciliação e mediação, né? Com agir de forma adequada num procedimento de negociação, é um advogado que está precisando se atualizar, porque ele já está ultrapassado, ele já está fora do mercado. Então, o primeiro passo é isso. Antes de decidir pela mediação por que decidir pela mediação? E para você tomar essa decisão, você tem que ter um mínimo de conhecimento em relação aos outros métodos. Então, beleza. Então, tenho essa base, conheço os métodos, estou diante do caso em concreto. Bom, apareceu aqui na minha frente um caso empresarial, uma questão societária complexa, envolvendo alguma operação grande de M&A, uma grande fusão, uma incorporação, enfim, o que for, né? E que você percebe que aquele caso é um caso muito grande para levar para mediação. Né? Porque a tendência, qual que é? Não, esse caso é muito importante, ele é muito relevante, ele é muito grande, ele é muito complexo para levar para mediação. Ele tem que ir para uma arbitragem, né? Porque a arbitragem é que vai funcionar. A arbitragem, eu tenho a segurança dos árbitros e que eles vão dar uma sentença, a sentença definitiva, e isso vai estar realmente resolvido. Bom, não é mentira. A arbitragem, para muitas situações, ela vai ser um método adequado, indicado e que vai funcionar muito bem. Mas por que ir direto para a mediação? Assim como, por que ir direto para um processo judicial? Porque senão vai para a mediação, vai ficar aquela conversinha de terapia, de querendo discutir a relação. Está completamente equivocado quem acha que é isso que vai acontecer numa mediação. As questões subjetivas que eventualmente aparecerem numa mediação, elas vão ser tratadas se elas forem relevantes para aquele caso. Né? É importante que as partes entendam isso. Né? E mais do que entender isso, é saber que se o objetivo é tratar das questões de maneira objetiva, de tratar as questões de uma maneira que elas não travem, que elas avancem, a mediação tem técnicas e tem possibilidades inúmeras para poder viabilizar esse trabalho. Né? Então, o que eu tenho que fazer quando eu estou diante daquele caso? Então, antes de eu me precipitar, já dizendo, não, esse caso é muito grande, esse caso é muito complexo, ou é caso de arbitragem, ou não cabe arbitragem porque é direito indisponível, então tem que ir para o judiciário. Antes de tomar essas decisões precipitadas, entenda o caso. Faça uma análise cuidadosa da situação que está ali. O que envolve esse conflito? O que está por trás das questões que estão sendo trazidas? Será que os interesses do meu cliente estão
claramente exposto? Será que eu, enquanto advogado, consegui compreender corretamente isso? Será que o meu cliente conseguiu compreender isso de forma adequada? Né? Então, eu tenho que fazer essa análise. Porque não tem regra, gente. Não é porque o caso é de família vai para mediação, o caso empresarial vai para arbitragem. Que essa é a tendência que as pessoas têm. Esse é um paradigma que a gente precisa quebrar. Né? O caso ser pequeno vai para mediação, o caso ser grande vai para arbitragem. São ideias completamente equivocadas que se difundiram aí ao longo dos anos. Né? Então, o que eu tenho que avaliar é do que esse conflito precisa. Que tipo de abordagem que esse conflito precisa? O que o meu cliente está buscando? O que é importante para o meu cliente? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você leva o caso para arbitragem, você tem uma seguinte questão. Ok, ele vai ser resolvido, vai ter uma sentença, provavelmente uma sentença muito bem elaborada por um técnico, já que você tem essa possibilidade na arbitragem, escolher um especialista na matéria para poder analisar, mas tem um porém. A decisão não é mais das partes. Você delegou, você terceirizou a decisão para o árbitro. Então, o seu papel ali, enquanto advogado, enquanto a pessoa que está orientando o seu cliente, é de elaborar as melhores petições, fazer o levantamento dos melhores documentos e provas que você possa conseguir, utilizar toda a sua argumentação para tentar convencer os julgadores, que são os árbitros, mas a decisão não é mais do seu cliente. A decisão não compete mais a você. E nós sabemos que no direito, apesar de haver essa expectativa de se fazer justiça, essa expectativa de se buscar a verdade, num processo contencioso, não necessariamente a decisão ela vai atender, ela vai seguir na direção de quem tem razão, de quem é dono da verdade, da decisão mais justa, porque a própria ideia aí de justiça ela pode ser relativa e subjetiva. Então você fica totalmente à mercê da decisão daquele terceiro. Quando você permite que as partes tentem, pelo menos, né, e eu vou dizer tentar, com a certeza de que a chance de sucesso é muito grande quando as partes estão dispostas e o mediador faz minimamente um bom trabalho. Né? Então, quando você leva o caso para mediação, você permite que as partes ainda mantenham o controle e o poder de decisão em relação ao que vai acontecer. Em relação a tudo, aliás. Você vai ter poder de decisão sobre quem é o árbitro, se vai ser numa câmara ou não, da mesma forma que ocorre lá na arbitragem. E mais, e você mantém nas suas mãos o poder de decisão em relação ao que vai acontecer. E só vai ter uma sentença ali, entre aspas, que vai ser o acordo, que pode vir a ser homologado, se tornar uma sentença. Se você faz tanta questão assim de uma sentença, leva o acordo depois para ser homologado no judiciário, plenamente possível. Ainda que talvez não seja exigido, porque talvez uma questão empresarial não envolva elementos aí de direito indisponível, mas se você quer tanto uma sentença, você pode depois transformar o seu acordo, o acordo do seu cliente, que revela a vontade verdadeira dele, em uma sentença vai ter a mesma força. Mas isso não é tão necessário, considerando que se você, advogado, tomar todas as precauções em redigir bem esse termo de acordo, e esse termo de acordo ele atender às exigências legais, por exemplo, redigido de maneira clara, com todas as partes descritas, todo o acordo devidamente redigido, assinado pelas partes, com local, data, assinatura dos testemunhas, você já tem um título executivo extrajudicial, então não faz tanta diferença assim. Mas a grande diferença é que você e o seu cliente participaram de forma ativa na construção daquela solução. E isso você não consegue numa arbitragem, você não consegue no processo judicial. E quando nós estamos falando de negócios, nós estamos falando da área empresarial, manter o controle nas mãos do seu cliente deve ser algo muito importante, deve ser algo que ele vai valorizar muito. Isso é um ponto. Outro ponto, quando você leva um caso para um procedimento contencioso, como é uma arbitragem, toda a discussão, todo o embate, todo o trabalho que é feito ali, ele gira em torno de posições.
Ou seja, você está ali defendendo uma posição, a outra parte está defendendo a outra, e normalmente são posições que conflitam, que são contraditórias. E que, portanto, o julgador, juiz estatal ou árbitro, terá que se posicionar a favor da parte A ou a favor da parte B. Não existe um meio termo. E mais do que isso, necessariamente, essa posição não vai estar relacionada, não vai estar em consonância com os reais interesses do seu cliente. E aí vem todo um trabalho que você, enquanto advogado na mediação, tem que fazer de escuta, de preparação do seu cliente, de melhor compreensão do conflito, de melhor compreensão dos interesses, das necessidades do seu cliente. E essa preocupação, ela não existe num ambiente de procedimento contencioso, mas ela é extremamente relevante num ambiente de mediação. Então, quando você tem essa percepção de que, ok, nós estamos no mundo dos negócios, todo mundo aqui está tratando de business, objetividade, não queremos discutir relação, mas lembre-se, todos os negócios são feitos por pessoas naturais, por seres humanos. Seres humanos são sim movidos por emoção, são sim levados a tomar decisões e atitudes com base nas suas percepções, que são subjetivas. E existe sempre um elemento subjetivo nas formas como as pessoas se relacionam e se comunicam. E eventuais falhas nessa comunicação podem estar por trás das verdadeiras razões para o conflito. Muitas vezes a pessoa revela uma posição que não é compatível com o verdadeiro interesse dela, né? Então, esse cuidado você consegue ter num ambiente de mediação e não consegue ter esse mesmo cuidado numa arbitragem. Então, se eu estou falando de mediação, mesmo na área empresarial, na área societária, eu tenho que considerar que são pessoas, são seres humanos que estão ali negociando, são pessoas que estão ali sendo movidas por outras questões que não apenas a letra fria de um contrato, a letra fria da lei. Então é preciso que isso seja observado, que isso seja percebido, e o ambiente da mediação é favorável a isso, né? Bom, vamos tentar pensar algo a mais aí em relação a essa possibilidade de se trabalhar com a mediação na área empresarial, na área societária. Então vamos lá. Primeiro, a área societária. Se nós estamos falando de um conflito entre sócios ou potenciais sócios, parceiros, em que você tem talvez uma operação societária sendo negociada, né? Ou acabou de se fazer uma operação de fusão, uma incorporação, e essas pessoas jurídicas aí, movidas pelas pessoas naturais que estão por trás dessas tratativas, né? Se elas se veem diante de uma situação de conflito, elas têm uma relação ali que precisa ser cuidada. Existe provavelmente um histórico que antecedeu essas operações e que está repleto de subjetividades, de comunicações que muitas vezes são falhas, de interpretações e visões divergentes, né? De expectativas que não vão ser compatíveis em alguns momentos. Então é importante que isso tudo seja observado, porque isso existe sim no meio empresarial. E mais do que isso, dependendo do tipo de negócio que você está tratando, existe uma relação futura a ser mantida, a ser preservada. Às vezes as empresas, elas negociam 2, 3, 10, 15, 20 contratos ao mesmo tempo, e desses 20 contratos, um dá problema, mas elas ainda precisam preservar a relação delas nos outros 19. E como que eu preservo uma boa relação nesses outros 19 contratos, quando a forma como está sendo conduzida a resolução daquele um contrato não está favorecendo o diálogo, está instigando as pessoas ao conflito, está fomentando a raiva, a antipatia, o desdém de um com o outro. Porque a gente sabe que no contencioso, normalmente a postura é de vamos destruir a versão do outro, vamos desqualificar a versão do outro para que a nossa prevaleça e o julgador tome a nossa como parâmetro para formar o seu convencimento. Então, esse ambiente do contencioso, ele vai acabar contaminando toda a relação comercial que, às vezes, aquelas empresas, aqueles sócios, eles querem preservar.
Não necessariamente, diante de uma discussão, de um desentendimento entre parceiros, entre sócios, isso tenha que significar o fim da parceria, o fim do negócio. Pode ser simplesmente uma situação pontual que, se for bem gerida, se for bem administrada, ela se resolve e a negociação continua, a parceria continua. Então, esse olhar prospectivo, esse olhar positivo em termos de vamos pensar o seguinte, gente, vocês têm uma relação que deu errado e nem às vezes foi a relação toda, foi um ponto. Deixar esse ponto, essa relação contaminar todo o resto, será que é realmente o interesse das partes? Quais são os prejuízos que ainda podem vir da não preservação dessa relação, da não preservação dessa parceria? Então, quando a gente pensa em termos de relações societárias, relações comerciais, o campo de abrangência e de impacto de uma relação dessa é muito maior do que o que a gente pensa. Não é só um contratinho, não é só uma cláusulazinha, não. Aquilo dali impacta muitas vezes em uma série de outras questões. Então, quando eu estou diante de uma relação de empresas, uma relação de sócios, tem sim que considerar todos esses outros elementos. Tem sim que considerar que existem questões ali que não estão sendo ditas, questões subjetivas, que existem sim talvez interesses que não estão sendo compatibilizados com os pedidos, com as posições estabelecidas, e que um bom mediador, e aí vem uma outra questão, que sequer precisa ser um especialista na área, mas que seja sobretudo um especialista em mediação e que entenda da dinâmica dessas relações, que entenda das técnicas que ele pode utilizar, das ferramentas que ele pode utilizar ali, para ajudar essas pessoas a perceberem onde que deve estar o foco. A utilizar aquelas técnicas básicas da negociação que a gente conhece quando a gente lê lá o livro do William Ury, do Robert Fisher, lá da escola de Harvard, que é o Como Chegar ao Sim, né? Que é um profissional, esse mediador, se ele tiver competência para ajudar as pessoas a tirarem o foco das posições, colocarem o foco nos interesses, tirarem a discussão do campo subjetivo pessoal e trazer a discussão para um campo objetivo, né? Isso gera um impacto extremamente positivo naquela relação. Então, quando a gente para analisar todas essas questões, né, manter esse paradigma, manter essa ideia equivocada de que a mediação ela é para causas pequenas, que é para questões de família apenas, é uma grande bobagem, porque a gente está deixando de usar a mediação e de usufruir das suas vantagens para uma gama enorme de outros tipos de situações e de conflitos em que os interesses vão ser mais importantes, em que a vontade real dessas partes, as suas necessidades vão estar em primeiro plano e, como eu disse, mais importante do que isso, o poder de decisão se mantém nas mãos daquelas pessoas. Então, quando eu penso no papel do advogado em relação a essa tomada de decisão, é um papel fundamental. Porque normalmente as partes, né, e aí nós estamos falando dos empresários, dos sócios de uma empresa, eles estão diante de uma situação de conflito, o primeiro lugar que ele vai procurar uma resposta é no jurídico da empresa, é no advogado externo que costuma prestar assessoria. Então, quando esse cliente chega para você, que está se propondo a advogar para ele, né, é responsabilidade desse profissional do direito, desse advogado, de apresentar essas possibilidades para o seu cliente, de apresentar para ele caminhos diversos e aí mostrar, olha, aqui nós temos essa vantagem, mas tem essa desvantagem, aqui a gente consegue seguir essa linha, aqui essa daqui, e ajudar esse cliente a perceber vantagens em mais de um método. E, de repente, trabalhar com a ideia de, olha, existe um caminho para o diálogo, vamos tentar uma negociação direta, vamos sentar e vamos tentar negociar. Travou a negociação, a coisa não está caminhando, de repente alguém de fora, com um olhar diferenciado, um olhar mais qualificado, consegue destravar essa negociação, vamos partir para uma mediação, vamos tentar trazer esse mediador para fazer uma diferença nessa nossa negociação. Isso costuma gerar excelentes resultados. E, em último caso, se não funcionar, aí eu penso numa arbitragem, penso no método contencioso, mas descartar esse caminho preliminar, descartar essas possibilidades, porque eu acho que mediação é terapia, mediação é lugar para as pessoas ficarem ali trabalhando suas questões subjetivas, isso é uma grande bobagem.
Inclusive porque vão ter questões, sim, subjetivas para serem tratadas num ambiente de mediação empresarial, de mediação societária, mas o mediador ele não precisa focar só nisso. Ele tem que perceber essas questões e como que elas estão impactando, como que elas estão influenciando a dinâmica daquela negociação para tentar destravar essa negociação e ajudar essas pessoas a caminharem para uma resolução. Enfim, a proposta dessa minha fala aqui, dessa minha intervenção, é mostrar para aqueles que querem advogar na mediação o papel fundamental, crucial que vocês, advogados, têm nessa tomada de decisão que pode fazer toda a diferença na vida do seu cliente. Colocar o seu cliente para um contencioso sem sequer ao menos avaliar a possibilidade, ou se tentar uma mediação, no mínimo irresponsável. Né? E eu estou sendo bem radical em relação a isso, porque é a minha visão. Não estou dizendo que todos devam concordar, mas eu entendo que se existe um caminho que pode oferecer um resultado melhor, com maior poder de decisão, com mais capacidade das partes de ditarem o resultado e de controlarem isso, né? Deixar de oferecer essa ferramenta para o seu cliente é uma falha grave na minha visão, sobretudo hoje que a gente sabe que isso não é uma informação completamente desconhecida e restrita ao pequeno grupo. Hoje tem se falado de mediação para todos os lados, tem se trabalhado não só a questão do mediador, mas a questão do advogado na mediação. Bom, então fica aí esse recado, né? Seja um advogado diferenciado, ofereça para o seu cliente um resultado melhor e eu garanto que o seu cliente vai ficar satisfeito. Então, parem com essa história de achar que mediação é só para briga de marido e mulher, briga de vizinho, casinhos pequenos, né? A mediação ela tem um potencial enorme e, sobretudo na área empresarial, na área societária, ela pode gerar excelentes resultados, né? Então fica aqui a minha fala para vocês. Espero que eu tenha conseguido atender aos objetivos propostos aí pela organização desse congresso. Desejo a todos uma boa continuação e fico à disposição de vocês, caso queiram, por algum canal aí disponibilizado pela organização, entrar em contato comigo, debater um pouco mais sobre isso. É um prazer falar sobre esse tema que me interessa muito, né? E eu espero que essa minha fala dê uma luz, dê um norte para vocês e abra novas possibilidades de atuação para vocês aí na advocacia. Um grande abraço e até breve.